certas situações, difíceis suportar. Olhamos pro vida, ninguém pode ajudar. Tudo parece impossível. O mar quer nos afogar, onde vem quer derrubar a nossa fé e nos levar ao desespero. Desespero. Pensamos que o nosso problema é grande, esquecemos da grandeza de Deus. Desanimado de clamar, pensamos que Ele não nos ouve. Então dá vontade de chorar. Eu sei, não dá mais para aguentar. Olho pro alto, vem o socorro. Meu Deus pode fazer muito mais. Ele te ouve, Cristo te ouve. Escuta as suas orações, Ele vai te atender. Deus do impossível, tudo é possível. Meu Deus pode fazer muito mais, infinitamente mais. Ele te ouve, Cristo te ouve. Escuta as suas orações, Ele vai te atender. Deus do impossível, tudo é possível, basta crer que Deus pode fazer infinitamente mais. Que Deus pode fazer infinitamente mais. Um dos grandes desafios da história de missões é conhecer a cultura e respeitá-la. Sim, precisamos conhecer a cultura do lugar onde o missionário vai agir. Ele precisa não apenas ser um profundo estudioso, mas precisa conhecer e aproveitar as oportunidades que a cultura dá para comunicar o Evangelho. Por isso, nós treinamos os nossos missionários para conhecerem e respeitarem a cultura, mas nunca deixando que a mensagem do Evangelho seja perfeitamente aplicada. Transforme o mundo com a alegria de Jesus através da oração. Ore pelos nossos missionários para que eles tenham sabedoria na compreensão da cultura e ousadia na comunicação do Evangelho. Olá, tudo bem? Bom dia, meu irmão, minha irmã da igreja de Rancho Fundo, uma igreja tão amada, tão querida minha.
Eu estou aqui para compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração e que tem falado acerca desse tempo, para trazer algum tipo de entendimento sobre uma perspectiva transcendente, uma perspectiva acerca das coisas espirituais, sobre aquilo que está acontecendo na Terra nesse momento. Esse momento é um momento tanto quanto atípico, a gente nunca viveu algo desse tipo. Pelo menos a gente conversa com os nossos pais, com os nossos avós, a gente nunca teve um momento desse jeito assim na Terra, e eu nunca tive na minha vida. E eu tenho certeza que Deus está querendo falar algo acerca desse tempo. E eu já tenho visto tantas pessoas de Deus sendo usadas para falar algo. E eu gostaria de trazer uma reflexão acerca de que a gente está vivendo um tempo que vem a ser semelhante às pragas do Egito, né? É uma peste que está solta e que está, de certa forma, amedrontando as pessoas, que as pessoas estão ficando confinadas em casa, que muitas vezes a gente não tem sequer um conhecido, não tem sequer uma pessoa próxima a gente que está com o coronavírus, mas no entanto a gente fica com medo dessa praga, dessa peste chegar até nós. E então eu gostaria de, antes de chegar e entrar exatamente no texto ao qual a gente vai comentar sobre essa questão da peste e sobre essa questão da praga, eu gostaria de falar que lá no texto de Apocalipse, quando a gente verifica o momento que são liberados os cavaleiros, né, os cavaleiros do Apocalipse, a gente verifica um dos cavaleiros, que é um cavalo amarelo, que ele vem passando morte, vem trazendo doenças e vem destruindo 1/3 da terra. O momento que os cavaleiros são libertos e eles são soltos para a terra para devastar, vem a ser um momento que o Cordeiro está abrindo um documento, está abrindo ali o pergaminho que simboliza a escritura da terra. E eu entendo que a gente está vivendo basicamente nesse momento. A gente não está no finzinho, na grande tribulação, nada disso da consumação dos séculos, mas a gente está num processo, sim, de fim dos tempos. E nesses tempos daí a gente verifica, de certa forma, sinais para chamar de Deus, para chamar o homem para um local ao qual ele esteja mais no centro da vontade dele, ao qual ele acorde, ao qual ele se volte para Deus. E Deus tem a metodologia dele para fazer com que um coração endurecido do homem ele venha a ser mais sensível à voz dele. E aí, mediante a isso, eu lembrei das pragas do Egito e eu lembrei que Deus usou as pragas do Egito para quebrar o coração endurecido de Faraó. E sobre essa perspectiva daqui das pragas do Egito, eu baseei o que eu pensei basicamente no capítulo, está compreendido entre o capítulo 7 até o capítulo 10 de Êxodo. E a primeira coisa que eu gostaria de falar vem a ser aquilo que está escrito lá no capítulo 8, versículo 22, que diz o seguinte: naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Deus faz separação entre os seus e os do Egito. Ele separa os seus na terra de Gósen. A gente verifica na 4ª praga que Deus começa a fazer separação entre os do Egito e os filhos de Israel. A gente verifica que os filhos de Israel eles passam por algumas pragas, mas a partir de um determinado momento Deus começa a fazer proteção. E eu digo para você, meu irmão, Deus está nos protegendo, Deus está nos guardando, Deus está nos sustentando nesse tempo. Há separação entre os que são e os que não são. E Deus está fazendo uma clara separação, sim, entre os seus para proteger dessa praga, para proteger das questões financeiras, para proteger de tudo que está acontecendo. É o nosso Deus que nos protege, é o nosso Deus que nos sustenta. Então,
Fique com isso daí dentro do seu coração. Tem um Deus que peleja por você e te guarda de todo mal. A outra coisa que eu gostaria de falar é sobre a atitude de Faraó mediante isso daí que está acontecendo, mediante todas essas pragas, que é a atitude de muita gente mediante o que está acontecendo do coronavírus, que nesse momento busca Deus, mas eu quero saber o que vai acontecer depois. A gente verifica lá pela 7ª praga, lá no momento que tem as chuvas de pedras, tem um texto que é muito interessante, lá no versículo 34, que diz o seguinte, lá no capítulo 9, versículo 34. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas e as pedras e os trovões, tornou-se a pecar e endureceu o seu coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou e os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. O que acontece? Tem muita gente que vai chegar e vai se aproximar de Deus nesse momento. Tem muita gente que vai começar a orar, vai começar a ter um momento com Deus. E tomara que isso daí aconteça e que se permaneça dessa forma. Mas Faraó, ele demonstra que pessoas com coração endurecido muitas vezes entram no local em Deus nesse momento e logo depois pegam e se afastam de Deus. Depois que a coisa alivia, as pessoas se afastam de Deus. Esse momento vai passar. Esse momento ainda não é a grande tribulação, não é exatamente o finzinho dos tempos. Esse momento vai acabar. Mas aí eu pergunto, você vai dar um golpe em Deus? Você de certa forma vai esperar tudo aliviar e aí vai chegar e vai se afastar em Deus e vai voltar a pecar e fazer as coisas que você fazia antes, como se isso daqui não servisse de nada? Ou seja, o que você vai pegar para você desse momento que está acontecendo e vai tirar como aprendizado? Pois bem, que Deus possa te abençoar, que Deus possa fazer com que essa reflexão daí encontre um terreno fértil para que você entenda as coisas dele e que você entenda que ter uma vida cristã deve ser algo que a gente deve levar a sério. Que Deus abençoe tua vida. Um forte abraço, querido. Bom dia, amados irmãos. Mais uma vez nos encontramos nesta manhã de domingo e com grande alegria, porque sabemos que muitas serão as lutas que vamos passar, já temos passado. Vemos aí as estatísticas aumentando das mortes. A Itália que já supera 8.000 mortos. O Brasil que também tem aumentado o número de mortos sobre o coronavírus. E nós, como Igreja do Senhor, estamos aqui firmados em oração, campanhas durante a semana e sempre com a esperança de que em algum momento o Senhor dará a resposta para o seu povo. Ouvimos aí a palavra do pastor Felipe nesta manhã, uma reflexão profunda que nos traz justamente a motivação para que possamos perseverar, não deixando que a angústia tome conta do nosso coração, porque a verdade é que todo aquele que crer certamente será abençoado pelo Senhor. E não temos nenhuma dúvida sobre isso, e é isso que queremos continuar passando para cada servo do Senhor, para cada serva de Deus, para que possamos permanecer firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Esta palavra está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, quando o apóstolo Paulo profere ao povo de Corinto. Mas quero trazer nesta manhã, primeiramente, um momento de oração. Um momento em que nós vamos agradecer ao Senhor, porque deitamos, dormimos e acordamos, porque o Senhor nos sustentou, disse ali o salmista, nos Salmos de número 3, no versículo 5. Então, realmente, o sustento vem do nosso Pai eterno, nosso Deus manifestado em Cristo Jesus. E agora, pela ação do Espírito Santo, continuamos esta caminhada até que Jesus volte. Oremos. Pai Santo, Deus eterno, graças te damos. Estamos nesta manhã novamente
voltados, ó Deus, tão somente para a adoração ao Senhor, reconhecendo que todas as coisas estão, ó Pai, sobre o teu domínio, o teu controle. Quero rogar, ó Deus, por cada um que está tendo a oportunidade nesta manhã em poder ouvir a tua palavra e saber que o Senhor é Deus, que o Senhor não desampara os teus filhos, que o Senhor não deixa envergonhado aquele que confia no Senhor. Por isso, a minha gratidão nesta manhã em poder, Senhor, estar compartilhando a tua palavra a todos aqueles que estão podendo nos ouvir. Pois eu oro agradecido pela palavra, pastor Felipe, ó Deus, agradecido por cada um que tem se preocupado em se manter consagrado ao Senhor. E assim, ó Pai, a minha gratidão, rogo por cada família, para que possamos, como servos do Senhor, ver todas estas coisas passarem e que nos sirva de edificação e amadurecimento na fé. Pois assim eu te agradeço e continuo rogando por tua presença em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesta manhã eu quero fazer aqui a leitura em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 7. Estamos encerrando o mês de março. Então, hoje, dia 29, nós estamos aí diante da palavra do Senhor e, com isto, queridos, quero utilizar o texto nesta manhã, quando Paulo ele cumpre o seu ministério com fidelidade. Então, quando a palavra nos declara aqui que o poder de Paulo vem somente de Deus. Então, em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 7, que diz: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De acordo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça e vamos ter um minuto de oração. Peça, agradeça, interceda e daqui a pouquinho nós daremos continuidade a este momento.
Voltamos então, queridos, com a mensagem desta manhã e para pensarmos que o Senhor, Ele tem tudo sob controle. Primeiro, Ele conhece toda a criatura humana. Afinal de contas, Deus formou o homem. Não vamos nos esquecer nunca disso. Deus, Ele providenciou tudo o que nós precisamos. E Ele também, sendo conhecedor de que seríamos, muitas das vezes, podemos dizer assim, uma caixa onde guardamos vários sentimentos. O nosso coração é como uma caixa que guarda segredos, que guarda fraquezas, que guarda otimismo, pessimismo. O mesmo coração que ama, ele pode odiar. Enfim, são várias direções que um ser humano ele pode tomar na vida. Por isso estamos diante de diversos tipos de pensamento. Mas o interessante é que nós estamos vendo que todos agora tomaram esse coronavírus como um ponto de partida, reconhecendo que não somos nada. Precisamos realmente uns dos outros. E muito mais, precisamos nos lembrar do Senhor, que é dono de todas as coisas. Como nós temos feito isso, sabemos que o mundo jaz do maligno e, como consequência disso, o mundo também há de ceifar tudo o que tem plantado. Quero me referir ao mundo, às pessoas, nós. Da mesma forma como falam de igreja, estou falando do templo da denominação. Igreja somos nós. Como diz lá a definição de Langston, que igreja é um grupo de pessoas regeneradas, biblicamente batizadas, que se reúnem em um determinado local para a proclamação e adoração do nome do Senhor. E aí, irmãos, nós pensamos, se somos igreja, logicamente o nosso pensamento tem como o alvo Jesus Cristo, porque é Ele que rege todas as coisas. E sabendo que, como seres humanos que somos limitados. Creio que quando o Senhor permite que uma peste desta assole o mundo, em outras ocasiões, em outras mensagens, eu já disse que o mundo já foi afetado por várias outras pestes. Só para relembrar, cheguei a falar sobre a peste bubônica, que atacou na época do Império e matou muitos soldados. Enfim, tivemos aí outras pestes que assolaram e mataram pessoas. A dengue mesmo matou várias pessoas. Tivemos a vaca louca, a gripe suína, enfim, a influenza. E nós estamos aqui nesta vida para passar por tudo isso. Se olharmos como o pastor Felipe colocou, que ele deu exemplo lá do povo de Israel, sobre as pragas no Egito, e realmente, em todo momento, nós temos essa reflexão, também já refleti sobre isso na mensagem passada, sobre o sangue, quando ele foi espargido nos umbrais da porta, porque esse seria o sinal para que o anjo da morte não entrasse naquela casa, não passasse por aquelas portas, porque havia um sinal, o sinal que o Senhor Deus havia dito para Moisés. E Moisés então falou para o povo, e todos ficaram dentro de suas casas. Então foi muito oportuno a palavra do pastor, também nessa manhã, a qual agradecemos ao irmão, onde quer que ele esteja neste momento, quem sabe nos assistindo, e foi um prazer poder ter também esse vídeo do nosso colega, nosso amigo. E assim, queridos, trago também nesta manhã, para que você preste atenção, cuidado com a ansiedade, com a expectação das coisas. Cheguei a dizer na mensagem passada, eu errei até o capítulo, peço desculpas à igreja, quando eu falei que homens estariam desmaiando de pavor pelas coisas que estariam acontecendo. E se você lembra, eu citei Lucas 22, mas não é 22, é Lucas 21, no versículo 25. E realmente tem muitas pessoas que estão apavoradas. Eu espero que esse não seja o seu caso. Porque se você é servo de Deus, se você é serva do Senhor, você precisa de ter a convicção, você precisa de ter realmente a resolução de que tudo vai dar certo. Estando certo, então, de que tudo vai dar certo, até porque
A ansiedade, ela é algo que é prejudicial à vida do homem, do cristão. Mantenhamos firme nossa convicção de que a vitória, ela vem do Senhor. A palavra também diz sobre a ansiedade, quando disse que ela não é uma coisa boa. Em Provérbios 12, 25, está escrito: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Então eu quero chamar mais uma vez a tua atenção nesta reta final da nossa mensagem, dessa manhã, para que você, se estiver vivendo este momento de ansiedade, expectação, chegando até mesmo a ficar nervoso, perdendo o sono, cuide disso. Lembre-se que você é um servo de Deus, que você é uma serva do Senhor, e todas as coisas estão nas mãos dele. Não há por que perder sono por causa disso. Não há por que se preocupar com o que vamos comer hoje ou amanhã. O Senhor nos trará sustento. Fez isso com o povo de Israel durante 40 anos no deserto. A Bíblia diz que nem sequer as sandálias dos pés se gastaram. Ora, nós sabemos que está escrito lá em Mateus também que não devemos estar preocupados com o que comeremos ou com o que beberemos, com o que nos vestiremos. Ora, vede os lírios dos campos, vede as aves. E nós precisamos olhar para isso. Talvez você me diga assim: ah, pastor, mas se eu não trabalhar e não tiver ali o meu salário, como é que eu vou comer? Eu quero te afirmar uma coisa, queridos. A gente tem exemplos, até mesmo em nossa igreja, irmãos que já ficaram desempregados. E não ficou pouco tempo, não. Mas Deus honrou a vida desses irmãos, porque eles creram na providência de Deus. Então o que eu estou te falando é algo muito sério. É algo que vai além daquilo que você possa imaginar, porque os planos de Deus são muito altos. Então eu quero encaminhar você para uma motivação. Por enquanto, estamos no nosso lar, isolados, e se alguém pensa que a igreja vai ficar enfraquecida por causa disso, repetindo novamente o que já sabemos, a igreja somos nós, e nós estamos juntos pelo laço do amor, da oração, porque é assim que devemos de nos apresentar. Quando lemos lá em Filipenses, o capítulo 4 e 5, regozijai-vos sempre. O pastor Felipe chegou a tocar nisso também, na reflexão, porque nós devemos realmente de se alegrar no Senhor. Ainda que nada aconteça, como foi a oração de Abacuque, capítulo 3, do versículos 17 em diante, ainda que nada se tenha, nada aconteça, mas eu exultarei o Senhor de minha salvação. Essa é a nossa postura, porque temporal, tempestade, é uma coisa que dá e passa. Lógico, pode destruir algumas coisas, mas nada que não possa ser reconstruído. Queridos, e se mesmo assim, repito, se o nosso lar aqui for destruído, o Senhor já tem um edifício para nós. Foi uma das mensagens de Paulo que ele pregou também. Então, querido, quero chamar a tua atenção, meu irmão, para que você permaneça firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Se você fizer isso, a ansiedade não vai ter lugar no seu coração. E saiba que se ela tiver lugar, ela vai deixar você abatido, você caído. E olha o texto que nós lemos: em tudo nós somos atribulados, tudo, mas nós não somos abatidos. Então pense nisso, porque Deus tem um propósito também na sua vida. Um propósito que você não imagina. Mas para que você viva ele, primeiro, você lança sua ansiedade sobre o Senhor. Já li isso no culto passado, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque é ele que tem cuidado de vós. Faça isso e seja realmente um servo de Deus, uma serva do Senhor bem-aventurado. Porque bem-aventurado é aquele que crer. Jesus disse isso para Tomé. Quando Jesus, no seu reaparecimento, ali para os apóstolos, e Tomé duvidou.
Senhor, se és tu mesmo, deixa-me ver os sinais dos cravos em tuas mãos. Jesus mostrou, mas não deixou de dizer para ele: Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. Nós precisamos ser esse cristão de fé, cristão que vai dar certo, cristão que tem aí os nossos projetos. Olha aí o nosso mês sem fome. Cláudio e Elvis já estão trabalhando para que o mês de abril nós possamos atender mais 20, ou mais 22, ou mais 25 famílias. Mês de março já atendemos mais 20 famílias. Isso tudo porque você tem se enganjado, você tem orado. Então permaneça. Não pense que você não pode fazer. Você pode. Porque disse também Paulo, Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você não acreditar nisso, de repente você pode estar dando mais lugar à ansiedade. Então tira isso do seu coração e com certeza Deus fará grandes obras através da sua vida. É o que eu desejo e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Mais uma vez eu quero te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade. Estarmos mais uma vez online, ó Pai, com a Tua igreja, cada um dos Teus filhos que nesse momento ouve a Tua palavra, e que a Tua paz esteja sobre a vida deles, e que, ó Pai, o restante desse dia seja em Tua presença. Pois assim eu oro, rogando, intercedendo, Senhor, por cada família, pelas Tuas igrejas, não só por Rancho Fundo, também pela vida dos pastores, dos missionários, das missionárias, homens e mulheres do Senhor, que trabalham, Senhor, enganjados, confiados na graça e nas misericórdias do Senhor. Por tudo eu te agradeço em nome do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Para encerrarmos então, irmãos, esse domingo pela manhã, podemos dizer aí que tivemos um culto abençoado, a presença de alguns irmãos, abrilhantando o programa. O irmão Cláudio Barros me passou um vídeo esta semana e achei por bem compartilhar com os irmãos. Então, estaremos encerrando nossas atividades online após esse vídeo e quero desejar a todos um dia glorioso na presença do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém. Foi necessário, infelizmente, foi necessário um vírus para desacelerar o planeta e nos levar a mergulhar no mais complexo de todos os planetas, a nossa mente, e nos encorajar a nos conhecer um pouco mais, incluindo nossos medos e nossa pequenez. Foi necessário um vírus para causar um terremoto em nosso orgulho e nos lembrar que a vida é um espetáculo único, irrepetível e imperdível. Foi necessário um vírus para percebermos a importância e fragilidade dos nossos idosos e enxergarmos que eles simplesmente nos deram a vida e são um tesouro inestimável da humanidade. Foi necessário um vírus para os pais acordarem, para não educar seus filhos a serem consumistas, para dar a eles aquilo que o dinheiro jamais pode comprar, sua história. Agora, eles têm a oportunidade de falar de suas lágrimas para as crianças e adolescentes, aprender a chorar as delas, de dialogar sobre as suas perdas e fracassos, para que eles entendam que não há céu sem tempestades e que jamais devem desistir da vida, mesmo que o mundo desabe sobre elas. Foi necessário um vírus para nos recordar da fascinante sabedoria do Mestre dos Mestres, que ao ser traído por Judas, o chamou de amigo, pois ele não tinha medo de ser traído, mas de perder um amigo. Para ele, os amigos eram caríssimos. E este pequeno e invisível vírus agora tem nos feito enviar mensagens aos nossos amigos que estavam no rodapé da nossa história. Por favor, se previna, se cuide. Foi necessário um vírus para entendermos que, independente da classe social, raça, religião e sexualidade, somos todos seres humanos, incríveis, e que deveríamos amar mais e julgar menos.
Foi necessário um miserável vírus para nos mostrar que o culto à celebridade é uma estupidez intelectual, que não há nenhuma diferença entre um anônimo ou alguém que vive debaixo dos holofotes da mídia. Sim, foi necessário um vírus para nos mostrar que só é digno do poder quem é desprendido dele, quem o usa para servir a sociedade e não para que a sociedade o sirva. Foi necessário um vírus para termos muito mais cuidados com a higiene, para cozinharmos juntos em família alimentos mais saudáveis e comer menos fast food. O invisível vírus, portanto, nos dá a oportunidade para que apontemos menos as falhas e celebremos mais os acertos de quem amamos, pois quem é um apontador de falhas está apto para conviver com máquinas e não com seres humanos. Foi necessário um vírus para nos levar a aprender que há um charme nos defeitos suportáveis dos outros, a ser mais leve, dar mais risadas das nossas tolices, chatices e manias nesta época de quarentena. Esse vírus é terrível, não deveria abater a humanidade, mas, já que temos sido abalados por ele, vamos mostrar para nós mesmos que sairemos muito melhores emocionalmente, mais sábios socialmente e mais poderosos intelectualmente. As lições foram dadas, agora só nos restam aprendê-las humildemente. Um beijo no coração de Augusto Cury.